Olá a todos! Hoje vamos falar de um filme noir britânico de 1960 que é, absolutamente fascinante. The Criminal. Lá fora, nos Estados Unidos, até lhe chamaram de Concrete Jungle. E a história por trás deste filme é quase tão boa como o filme em si, porque nasceu de uma parceria que à partida não tinha pés nem cabeça. E é mesmo esta a grande questão que nos vai guiar. Porque, acreditem, a resposta é um filme muito, mas muito mais complexo e com um impacto brutal, bem para lá daquilo que se possa imaginar só de olhar para o cartaz. Então, vamos lá ver de onde é que isto tudo veio. E tudo começa, claro, com as duas figuras-chave por trás do projeto. Pronto, vamos a isto. De um lado, temos o Joseph Losey. Imaginem, um realizador americano completamente exilado de Hollywood por causa daquelas caças às bruxas, a tentar basicamente recomeçar a vida no Reino Unido. E do outro, temos o Stanley Baker. Um ator que era um socialista ferrenho, sabem? O oposto da típica estrela de cinema dos anos 50. Eram tipo o dia e a noite, mas, por incrível que pareça, encontraram algo que os unia. E atenção, isto é fundamental, não foi por acaso que eles se juntaram. Foi o Stanley Baker que viu no Losey a pessoa certa para fazer o tipo de filmes que ele queria. Filmes, sabem, mais crus, mais a sério. Foi mesmo ele que bateu o pé e disse tem de ser o Losey a realizar. E foi aí que tudo começou, com esta visão em comum desde o primeiro minuto. Ok, temos esta dupla improvável aos comandos. E agora, como é que eles pegaram numa história e a tornaram em algo diferente? Vamos ver. A história, à primeira vista, soa familiar, não é? Um criminoso com um plano para um assalto gigante a um hipódromo, depois é traído e pumba, vai parar outra vez à prisão. A questão é que, naquela altura, este tipo de histórias, especialmente assaltos a hipódromos, já não era novidade nenhuma. Pensem no The Killing, do Kubrick, por exemplo. O grande desafio aqui era como pegar nisto e fazer algo que ninguém estivesse à espera. E o que é que estava em jogo? 40 mil libras. Para a época, era uma fortuna. Era o isco perfeito, claro, para toda a ganância e as traições que estavam prestes a acontecer. Agora, a parte mais interessante. O primeiro argumento que lhe chegou às mãos era um desastre. Veio de um escritor da Hammer Films, o Jimmy Sangster, mas o Losey e o Baker olharam para aquilo e disseram Isto é uma salganhada de todos os clichês de filmes de prisão que Hollywood já fez. E recusaram-se a filmar. Eles não queriam fazer mais um filme sobre prisões. Eles queriam fazer o filme sobre prisões. E é aqui que a história fica mesmo boa. Como é que eles transformaram um projeto que parecia condenado a ser um clichê em algo tão cru, tão real? Eles foram super metódicos. Foi quase um plano de ataque. Primeiro, deitar fora o argumento original. Fora! Segundo, encontrar um novo escritor. E foram buscar o Alun Owen, um tipo que tinha um dom especial para escrever diálogos que soavam a pessoas reais, com a gíria e os destaques certos. Depois, o passo de mestre. Foram falar com os especialistas. E quem eram os especialistas? Ex-criminosos, claro. Foram ouvir as histórias deles. E, por fim, foram mesmo ver com os próprios olhos. Visitaram prisões vitorianas antigas para sentir o ambiente. Foi este compromisso com o realismo que mudou completamente as regras do jogo. E aqui vemos bem como é que eles trabalharam. As personagens não saíram da imaginação de ninguém. Foram buscar inspiração a figuras reais do submundo. O Johnny Banyan, a personagem do Stanley Baker, foi baseado num gangster a série do Soul, o Albert Times Dance. E até o boss da prisão foi moldado a partir de um senhor do crime real, o Charles Sabini. É incrível, não é? O próprio Losey resumiu isto na perfeição. Ele diz que a missão era mostrar a vida na prisão como ela realmente era. Onde os guardas eram corruptos, onde havia gangues que mandavam em tudo, basicamente um sistema de gangsters dentro da própria prisão. Ele queria acabar com a fantasia de Hollywood e mostrar a coisa a sério. A brutalidade, a corrupção, as regras violentas que ditavam a vida lá dentro. Mas atenção, o realismo não vinha só da história e dos diálogos. O elenco foi outra peça fundamental. E o que é curioso é que este filme acabou por ser uma autêntica rampa de lançamento para uma carrada de atores. Pensem nisto, foi a estreia no cinema para um monte de gente que se tornou gigante. Temos o Patrick McGee, que mais tarde nos deu arrepios em filmes como Laranja Mecânica, o Murray Melvin, que se tornou um ator fetiche do Ken Russell, e até o Patrick Wymark, que se tornou uma estrela em clássicos de terror. Dá para ver que The Criminal tinha um faro especial para descobrir talento. Agora preparem-se para esta curiosidade sobre o protagonista, o Stanley Baker. Ele estava tão empenhado neste tipo de cinema, um cinema com garra, com verdade, que recusou o papel de James Bond. Sim, ouviram bem. Podia ter sido o primeiro 007 em Dr. No, mas disse que não. Este diz tudo sobre o que era realmente importante para ele como artista. Muito bem, estamos a chegar ao fim.
Vamos então perceber qual foi o verdadeiro impacto deste filme, o que é que ele nos deixou, quais foram as suas inovações e, no fundo, qual é a sua grande mensagem. E a nível de produção, eles tiveram de ser super engenhosos. O estúdio era pequeno. Então, como é que se cria uma prisão vitoriana gigante e claustrofóbica? Com espelhos. Um truque genial. E a cena do assalto no hipódromo? O Losey filmou-a num único plano longo, um plano sequência, durante uma corrida de cavalos a sério. A energia que aquilo tem é brutal. Foi uma ideia de gênio. No fundo, a ideia do filme é esta. A prisão é uma selva de betão. Só que, e esta é a grande reviravolta, o mundo lá fora também é. E é esta a grande tese do filme. É um estudo quase documental sobre como o meio em que estamos nos molda, nos aprisiona. Para a personagem principal, o Johnny Bunyan, tanto faz estar dentro ou fora da prisão. A sociedade e a cadeia são a mesma coisa. Duas selvas de betão governadas por regras brutais. Não há para onde fugir. São só jaulas diferentes. O resultado de tudo isto, um filme com um soco no estômago. Foi um sucesso de bilheteira, sim, mas o seu realismo era tão cru, tão violento para a altura, que acabou banido em vários países, como na Irlanda. É a prova de que a visão do Losey e do Baker não deixou ninguém indiferente. Acertaram em cheio. E fica esta pergunta no ar para pensarmos um pouco. Será que num filme o próprio cenário pode ser a personagem mais assustadora de todas? Em The Criminal, parece que sim. Os verdadeiros vilões talvez não sejam as pessoas, mas sim os muros que as cercam, tanto os da prisão como os da própria sociedade. E essa é uma ideia que, sinceramente, continua tão ou mais atual hoje em dia.